restaurando o valor da mulher cristã. Queremos aqui, como base deste estudo bíblico, ler aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, para nossa meditação, para nossa edificação espiritual. Um estudo bíblico para nós aprendermos a palavra de Deus, pois vivemos nos dias de frieza espiritual, vivemos nos dias de corrupção, de apostasia, tempo de mentira, o qual o diabo tem enganado muitas pessoas. E por falta de conhecimento bíblico, muitos têm caído no laço do diabo. Mas através desse estudo, Deus vai restaurar o entendimento, vai restaurar a comunhão da igreja, para que possa refletir nas coisas de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós vivemos nos dias o qual o valor da mulher cristã tem sido bombardeado pelo inferno. Tem trazido frieza, tem trazido corrupção, tem trazido afastamento dos compromissos com as coisas de Deus. E Deus, ele tem um propósito de levar a sua igreja para morar no céu. Mas existe uma exigência da parte de Deus. Há uma necessidade de se santificar. Há uma necessidade de ter um compromisso com a verdade do Evangelho. Há uma necessidade de fazer a diferença nesse mundo de corrupção, neste mundo de frieza. E a mídia, a televisão, os falsos líderes, a maioria das pessoas tem se deixado levar pela influência da vaidade mundana. Muitas irmãs se deixam levar pelo ensinamento de falsos mestres. E a Bíblia, ela reprova a sensualidade tanto no homem como na mulher. Mas esse estudo, nós estamos aqui para mostrar como a Bíblia, ela ensina pela sua graça, pela graça de Deus, restaurando o valor da mulher cristã. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, no princípio, quando Deus começou a criar suas leis, suas normas para a mulher, para o homem, para o povo que serve a Ele, Deus, ele já reprovava no início esse comportamento na maneira de se vestir, pois as mulheres que não têm sabedoria, que não têm conhecimento bíblico, que não se deixam levar pela voz do Espírito Santo, elas têm feito homens pecarem diante de Deus, têm feito homens traírem suas esposas pelo pensamento, pelas vontades da concupiscência carnal, dos desejos da carne. Pessoas sem estrutura não suportam, não resistem à tentação por ser uma pessoa fraca espiritualmente. Até os cristãos que vigiam, que têm estrutura, se vacilar um pouco também, se deixa levar. Olhar, ver não é pecado. Pecado é cobiçar. Então nós queremos mostrar aqui na Bíblia que Deus, desde o princípio, ele fala que a cobiça é algo que entristece ao Espírito Santo, é algo que peca diante de Deus. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, cobiçar, no sentido aqui do dicionário bíblico, dicionário Aurélio, dicionário de português, ele nos diz que cobiçar é desejar, cobiçar é almejar, cobiçar é possuir, é ter aquilo que não é seu, é ter aquilo que é dos outros, é ter aquilo que não
convém a você, já tem dono. E quando a Bíblia diz aqui que o homem nós não podemos cobiçar a casa do nosso próximo, quer dizer o quê? Nós não podemos desejar morar naquela casa, tomar dele, possuir aquela casa como que fosse nossa, sendo do nosso próximo. Então, tanto a casa como o animal, como as terras, como a mulher do seu próximo. E através de vestes, através de roupas mundanas, através de tudo aquilo que a Bíblia reprova para a mulher cristã, o homem se deixa levar cobiçando a mulher do seu próximo. No livro de Mateus, capítulo 5, onde nós lemos, versículo 28, diz que se olhar e cobiçar, já cometeu adultério. Então, cobiçar é trair a esposa pensando em outra mulher. É a mulher se vestir com roupa provocante para chamar a atenção dos homens, para provocar o apetite sexual nos homens, o qual ela tem o seu esposo. Então ela também adultera, ela também trai o esposo, porque o corpo da mulher, a Bíblia nos ensina, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que o corpo da mulher pertence ao seu esposo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 até o 5, diz que o corpo da mulher é do marido, mas tem que estar nos padrões da palavra de Deus, tem que ser casado para poder ter direito à intimidade conjugal. Mas o comportamento que entrou um desenfreamento espiritual, um desenfreamento bíblico, doutrinário, acabou o compromisso com as coisas de Deus na mente de muitas irmãs, na mente de muitas igrejas. Muitos pastores, eles liberam o pecado como que eles fossem donos da igreja, como que eles fossem os donos daquelas almas. E muitos não têm o conhecimento, se deixam levar por costumes de igrejas, não buscando o conhecimento da palavra de Deus. Então, elas se vestem com roupas provocantes, fazendo os homens cobiçarem. Então, o diabo, descobrindo isto, ele criou um meio de fazer a humanidade se corromper diante de Deus através de modas sensuais, através de roupas provocantes. A Bíblia relata que o homem, Adão e Eva, quando eles viviam lá no tempo da inocência, viviam no jardim do Éden, eles não tinham malícia, eles não tinham ponto de vista carnal, eles estavam em comunhão perfeita com Deus. Mas depois de pecarem, eles começaram a terem desejos carnais, observarem algo que eles não percebiam no tempo da inocência. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, está escrito dizendo que Adão e Eva, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, não havia carnalidade, havia espiritualidade, comunhão com Deus perfeitamente. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, e logo os seus olhos foram abertos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então eles ficaram com vergonha. Depois do pecado, eles perceberam que estavam nus. Um começou a perceber a nudez do outro. Então, com vergonha, eles fizeram roupa com folha de figueira para cobrir a sua nudez. Porque a timidez, a vergonha, foi despertada. A intimidade, a sensualidade do corpo, as partes íntimas, as provocações, começaram a fazer efeito na vida de Adão e de Eva. E eles, com vergonha, fizeram roupas com folha de figueira. Mas aqui no versículo 10, Deus, ele entra em ação para corrigir, para conversar com Adão. E a Bíblia fala que Adão, com medo, com vergonha do Senhor, porque estava nu, ele se escondeu no meio das árvores. Diz aqui no versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. No versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então, Deus falou: por que você percebe que está nu? Você me desobedeceu, você pecou, porque Deus falou para Adão aqui, em Gênesis 2, versículo
16, dizendo assim em diante. Ele falou assim, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus havia ordenado a Adão que ele não comesse, que se ele comesse, ele morreria. E depois que ele comeu, ele perdeu a espiritualidade, morreu espiritualmente. Logo no livro de Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um é Jesus, que veio para resgatar, para restaurar o homem do pecado, da mortidão espiritual. E o homem que está no Espírito, está guiado pelo Espírito Santo de Deus, como a Bíblia fala em Romanos 8,14, que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ele não se deixa levar pelos desejos carnais, ele não se deixa levar pelas provocações mundanas. Mas o homem carnal, ele não resiste à tentação, ele não resiste às provocações. Então Deus, ele quer da sua igreja pureza, santidade, compromisso, temor e afastamento das coisas carnais e escandalosas que o diabo tem criado e tem levado os homens e mulheres a viverem uma vida desenfreada diante de Deus, sem temor. O pecado distanciou o homem de Deus, e quando ele pensa em si, alguém fala para ele se aproximar de Deus, ele se afasta, ele reprova, ele não quer, porque ele tem vergonha de Deus, ele sabe que está errado. E não há comunhão entre carnalidade, mundanismo com a santidade de Deus. Não combina, não se junta, não tem comunhão. Então, Deus aqui no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis ainda, versículo 21, diz assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Deus ele fez roupa com pele de animal para que não viesse mostrar a sensualidade, não viesse mostrar a nudez. Então, desde o princípio, Deus ele tem reprovado, Deus tem rejeitado as coisas mundanas, os prazeres mundanos, e que a igreja do Senhor possa se santificar para agradar aos olhos de Deus. A sensualidade, ela tem um poder muito forte e atrativo. A nudez feminina não combina para a mulher cristã. A mulher cristã deve se vestir com postura, com decência, com modéstia, como fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que a mulher cristã deve se vestir com pudor, decência e modéstia. Não se deixar levar pela corrupção do mundo, como fala no livro de Tiago 1,27, que a verdadeira religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas, e não se deixar levar pela corrupção mundana. Nós já fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Então temos que ser diferentes, não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós somos diferentes. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus veio buscar resgatar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então o povo de Deus é um povo zeloso, é um povo especial, é um povo de boas obras, é um povo que não é igual ao povo do mundo. E lamentavelmente a corrupção entrou na igreja, como Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 11 até o 13, dizendo que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. E este tempo que nós estamos vivendo é tempo de frieza, é tempo de corrupção, tempo de afastamento de Deus, tempo de apostasia, falsos ensinamentos, falsos mestres. O espírito do anticristo tem entrado nas igrejas e tem corrompido a mente de muitos líderes, e muitos membros têm se deixado levar pela frieza dos últimos dias, a qual Jesus nos advertiu. A igreja que quer morar no céu, as ovelhas que almejam o céu de glória, precisa se santificar, como fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como está escrito, a palavra de Deus vai se cumprir. Então nós devemos tomar cuidado. E como nós estamos falando aqui sobre a restauração do valor da mulher cristã, restaurando o valor, o Espírito Santo ainda procura corações
que dê lugar para ele trabalhar, para santificar, para restaurar o caráter, para restaurar o pudor, a decência, a modéstia e o respeito. Exige para as mulheres cristãs santidade nas vestes. Não pode vestir roupas coladas no corpo, calças compridas, calças leg coladas no corpo, blusas cavadas, algo que venha mostrar o volume das partes íntimas. Não convém a uma mulher cristã. A Bíblia reprova o mundanismo, a imoralidade, a falta de pudor. Há uma necessidade de ser restaurado pela palavra de Deus, como nós vemos aqui, um fato que muito aconteceu, muito escandaloso, um fato que é muito comentado nas igrejas, onde nós vemos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do 1 até o 4, mostrando Davi e Batseba. Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele não pôde resistir à provocação de uma mulher imoral, de uma mulher tentadora, de uma mulher adúltera, porque ela tinha o seu esposo e estava se banhando de um certo lugar que Davi, do terraço do palácio dele, ele pôde ver ela nua, pôde ver ela se banhando. Então ele se deixou levar pela provocação sensual e mandou chamá-la, trazendo ela, soube que ela era uma mulher casada, ela era mulher de Urias, um dos soldados valentes de Davi. Ele se deitou com ela e ela ficou grávida, porque ele não resistiu à tentação da provocação de uma mulher. E a mulher cristã, ela tem que ser diferente, ela não pode provocar sensualidade na mente dos homens. O poder da sensualidade atrai homens que não têm resistência espiritual, não têm conhecimento bíblico, não têm libertação, não têm comunhão, não têm uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, não têm uma vida de jejum. Quantos grandes homens de Deus têm caído em pecado de adultério por não resistir à tentação? Que Deus nos ajude, nos capacite, nos guarde e que as mulheres cristãs se comportem de uma forma que venha agradar aos olhos de Deus. Encontramos Davi caindo nessa situação. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, encontramos aqui um conselho da palavra de Deus, o qual nós podemos meditar. Salomão, o homem mais sábio, ele falou assim: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. O homem que está em comunhão com Deus, que teme a Deus, que tem compromisso com Deus, ele resiste às tentações. Ele vê, mas não deixa o pensamento dele cobiçar, não deixa a mente dele se contaminar com os pensamentos carnais. Ele vigia, tira o seu olho daquele lugar das mulheres provocadoras. Então o homem que não teme a Deus, o pecador, ele virá a ser presa fácil. Ele se deixa levar, ele não consegue resistir. No mundo sem Deus, o homem só tem valor quando ele é prostituto, quando ele é adúltero, quando ele conhece várias mulheres. É honroso para ele. O mundo não valoriza o pudor, a decência. O mundo não valoriza o caráter de cristão. Ele valoriza a prostituição. E nós, como cristãos, devemos nos posicionarmos como homens de Deus e vigiarmos para que não venha cair no laço do diabo. Que o diabo, percebendo que Adão ele não resistiu à nudez de Eva, que Davi não resistiu à nudez de Batseba, que muitos homens não resistiram à nudez das mulheres, que o homem, a Bíblia fala no livro de Mateus 26, 41, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma guerra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. E o diabo, sabendo disto, ele criou um laço, que criou a moda, criou o modernismo, para fazer as mulheres se vestirem com roupas provocantes. No meio de comunicação, como a televisão, através de novela, através de atrizes, através de cantoras, através de bailarinas, através de pessoas famosas, o diabo tem usado muitos deles para trazer a corrupção, a moda da nudez, da sensualidade para o mundo. E, lamentavelmente, muitas mulheres que se intitulam cristãs têm se deixado levar pela corrupção do mundo, pelos projetos do diabo. Então nós somos pessoas escolhidas, resgatadas para o grande projeto de Deus, projeto de salvação.
Então nós precisamos vigiar. Encontrei aqui no livro de Jó, capítulo 31, Jó se expressando dizendo que ele fez concerto com os olhos dele. Como ele os fixaria em uma jovem, em uma mulher bonita? Jó, ele era um homem cristão, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Deus deu testemunho de Jó pelo seu comportamento, pela sua postura, pelo seu temor. E Jó deixou um exemplo aqui no livro de Jó 31, primeiro. Fiz concerto com os meus olhos, como os fixarei numa virgem? Encontramos aqui também no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus, que as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é a pessoa que usa os seus corpos para fazer dele comércio, para vender os seus corpos para o prazer sexual. E impureza é tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus, coisas imorais, coisas indecentes, palavras torpes, comportamentos que não agradam a Deus, práticas imundas a qual Deus reprova, e coisas impuras. E lascívia, encontramos aqui na Bíblia, no dicionário, dizendo que lascívia é sensualidade, é roupas provocantes, é calças ligadas, é pessoas que provocam o seu próximo. Homens provocam mulheres e mulheres provocam homens. Mas a maioria das mulheres tem se deixado levar para ser instrumento do diabo, para fazer muitos homens pecarem através de atitudes sexuais e através de olhares maliciosos, olhares desejosos, olhares imprudentes. E nós estamos aqui neste estudo para nos trazer pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, um despertamento para a igreja. Nós estamos em tempo do final da era cristã, estamos prestes ao arrebatamento da igreja. E se nós não vigiarmos, nós iremos ficar aqui neste mundo para enfrentar a grande tribulação, enfrentar o anticristo, o qual vai reinar e vai torturar aqueles que não se prostrarem para o adorar. Hoje nós temos o meio de servir a Deus com liberdade, com espiritualidade. Nós podemos resistir, dizer não para muitas coisas, muitos pensamentos, nós podemos evitarmos. Mas, lamentavelmente, o mundo anda desta forma e a igreja também se deixou levar pela corrupção, da depravação, da imoralidade. E nós precisamos tomar cuidado. Através da televisão, o diabo criou um meio que faz milhões de homens pecarem de uma só vez. Através de um programa, através de uma novela, faz mulheres sensuais, depravadas, se comportarem de uma forma que de uma vez só um país contempla aquela mulher na tela da televisão para cobiçar o corpo dela. Ela é provocadora, ela é tentadora. E lamentavelmente muitas cristãs, até dentro das igrejas, têm se comportado assim também, achando que ela tem que ser moderna, tem que ser bonita. Mas este ponto de vista é quando está lá no mundo. Mas quando vem para a igreja tem que passar pela restauração do valor da mulher cristã, da mulher de Deus. Muita coisa podemos evitar para que não venhamos a ser instrumento do diabo. É impossível uma mulher guiada pelo Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente a Deus, vestir roupas indecentes, provocantes. Na mesma hora o Espírito Santo reprova, corrige. Mas o que está acontecendo é que nos últimos dias parece que a maioria das pessoas prefere agradar ao mundo do que ao Espírito Santo. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, mas a maneira indecente, a maneira incorreta de se vestir tem entristecido o Espírito Santo. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 25, tem aqui um conselho para o crente, o homem, servo de Deus, diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. A formosura da mulher sensual tem feito muitos serem presas. Mas o homem de Deus, aquele que teme a Deus, ele se afasta. Ele não se prende com os seus olhos na sua formosura, nem nos olhares dela. Porque elas criam formas de fazer o homem se prender na beleza,
no rosto bonito, nos cabelos bonitos, nas sobrancelhas finas, trabalhada para mostrar uma beleza física, a qual afasta o Espírito Santo, porque isto é coisa mundana, coisa carnal, é ponto de vista maligno, o qual o diabo que criou a inspiração da beleza feminina. Existe um demônio chamado Afrodite, uma deusa grega chamada Afrodite. Ela é adorada através da nudez feminina. A história de Afrodite conta que ela foi formada com a espuma do mar. E nos mares as pessoas vão tomarem banho com roupas completamente nuas, com roupas completamente sem valor moralmente. E muitas irmãs também têm se deixado levar a irem para praias, igrejas, pastores, esposos. Muitas vezes levam a família para o lazer, levando a mulher para expor seu corpo, expor a sua intimidade, as suas partes íntimas, para ficar público. Este comportamento não convém à mulher de Deus. A mulher de Deus precisa ser restaurada pelo Espírito Santo, para o nome de Deus ser glorificado. A santidade é a exigência de Deus para a sua igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Há uma necessidade de ser santo, há uma necessidade de se afastar dos prazeres mundanos, dos olhares mundanos. Então nós não podemos nos deixar levar, ficar preso pela provocação da mulher mundana. Precisamos nos afastar, ter uma consciência pura diante de Deus, ter uma consciência aprovada por Deus e não ter uma fé fingida. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz: para ter boa consciência e uma fé não fingida. Uma boa consciência, porque Deus conhece o nosso íntimo. No livro de Salmo 139, versículo 1 em diante, diz que Deus nos sonda e nos conhece. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, diz que antes de nós falarmos alguma coisa, Jesus já conhece os nossos pensamentos. Então não temos de como se esconder dos olhos de Deus. Podemos enganar todo mundo, menos ao Espírito Santo, menos a Deus. Então toda vigilância é pouca. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, está escrito que os olhos de Deus contemplam toda a terra e contemplam os bons e os maus. Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece os nossos pensamentos, e nós não podemos ser tolo para querer enganar a nós mesmos. Precisamos ser sinceros, filhos de Deus. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29 e 30, está escrito que nós devemos amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, com todas as forças, com todo o pensamento, com toda a vontade, e o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer desejar a mulher do nosso próximo. Porque primeiro é pecado diante de Deus. E segundo, nós não queremos que ninguém venha tocar nas nossas mulheres. Nenhum homem quer que a sua mulher seja tocada por outro homem. Mas ele, às vezes, por falta de vigilância, por falta de compromisso com Deus, ele deseja a mulher do seu próximo. Então, isso é falta de amor para com o seu próximo. E a Bíblia fala que aquele que não ama, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus. Então aquele que ama o seu próximo, ama a si mesmo, e não se deixa levar por pensamentos impuros, desejando a mulher do seu próximo, nem desejando aquilo que não é seu. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz que nós devemos fazer primeiro com os outros aquilo que nós queremos que façam conosco. Então, se nós não queremos o mal, não podemos fazer o mal. Se nós não queremos ser traídos, não podemos trair. Se nós não queremos nossa mulher na mente dos homens, também não podemos deixar nossas mentes se contaminarem com a mulher do nosso próximo. É pecado. A Bíblia fala que se olhar, Mateus 5, 28 diz, se olhar e cobiçar, já cometeu adultério. Então, adultério por quê? Porque olha e cobiça a mulher do seu próximo, se deitando com ela, tocando nela, e a mulher também trai o marido, provocando outros homens. Então, para a mulher cristã, ela precisa ser restaurada no seu verdadeiro valor cristão. Uma mulher que percebe o seu esposo olhando para outra mulher, fica ferida.
o esposo fica sem crédito. Ela fica entristecida, ela perde a confiança nele. Ele não tem testemunho muitas vezes de cristão, porque ele não consegue resistir às provocações mundanas diante da sua esposa, diante da sua noiva, diante da sua namorada. Quantos casais brigam? Quantas mulheres cobrando do marido respeito, porque ele está olhando na frente dela, está cobiçando nem na frente nem por trás. Nós não podemos contemplar e observar e ficar preso olhando, porque Deus conhece. Às vezes a esposa não vê, o pastor não vê, ninguém da igreja que nos conhece vê, mas o Espírito Santo conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Então todo cuidado é pouco para nós não vir a ser pessoas mundanas, estando dentro da igreja. Mesmo mulheres de pastores, às vezes, nós encontramos mulheres de pastores parecendo Jezabel. Encontramos irmãs, líderes da mocidade, líderes das irmãs, pessoas obreiras que se intitulam, o qual a Bíblia não aprova pastora, não aprova diaconisa. A Bíblia não tem fundamento mostrando diaconisa. Existem mulheres que cooperaram com o ministério de Jesus e cooperaram com o ministério de Paulo, mas nenhuma foi intitulada de diaconisa, nem de pastora, nem de presbítera, nem de apóstola. Deus não aprova isso, não tem fundamento. Isto é heresia, mas nos últimos dias tudo está acontecendo. Então nós devemos tomar cuidado em agir da maneira que nós agimos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz que nós somos da serva daquele a quem nós servimos e agradamos. Então precisamos tomar cuidado na maneira e da forma que nós vivemos. Muitas mulheres cristãs dizem que não têm intenção de trair o seu marido. Muitas mulheres dizem que não querem provocar os homens na rua, mas deixam um caráter confuso, porque suas vestes provocam onde passa, provoca na empresa, provoca os vizinhos, provoca os irmãos na igreja, e fala que é sem vontade de provocar. Quem não quer provocar, não se veste de forma indecente. Quem não quer provocar, quem não quer chamar a atenção, quem não quer deixar os homens abrasados, quem não quer deixar os homens cobiçando, quem não quer ser tentador, ele não se veste de forma que venha chamar a atenção, venha escandalizar. No livro de Lucas 17, primeiro diz: ai dos tais pelos quais vierem os escândalos. Muitas mulheres dizem que não querem provocar, mas provocam, dizendo-se que são inocentes, dizendo que não têm intenção. E muitos esposos têm que aceitar, porque esta epidemia pegou na mente de muitas mulheres. Existe até igreja, até pastores que liberam. Pastor dizendo que é costume, dizendo que é cultura. A Bíblia não se adapta aos costumes dos homens, nem dos países, nem das nações, nem dos continentes. O povo, o mundo, o globo, a terra é que tem que se sujeitar aos padrões de Deus. Não a Bíblia se adaptar aos padrões mundanos. Muitos estão dizendo que é costumes, é cultura. Cada país tem um costume. A Bíblia é universal. A Bíblia é para o mundo inteiro. Então há uma necessidade de vigilância para que não venha a se deixar levar por essas falsas igrejas. Encontramos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, dizendo que os falsos líderes que liberam, eles têm olhares adúlteros. Eles gostam de ver as irmãs com roupas provocantes. Eles gostam porque saciam o seu ego, saciam a sua carne. O homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele não pode aprovar nem pode concordar. Ele tem que reprovar. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante, está dizendo: acautelai-vos dos falsos mestres. Falsos pastores, muitos estão disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores de ovelhas. Falsos pastores. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo em diante, fala da apostasia dos últimos dias. Homens descompromissados com Deus, homens que não vão se reconciliarem com Deus, homens que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles reprovam a verdade do Evangelho. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz que nos últimos dias
a doutrina não sofreria modificações, mas muitos não suportariam a sã doutrina e criariam doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme seus próprios pontos de vista carnais. Deus não aprova essas igrejas que liberam dizendo que não é pecado. E muitas irmãs, mulheres de pastores, ao invés de ser exemplo, como fala no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, dizendo que a mulher cristã, a mulher adulta, a mulher compromissada com Deus, ela tem que ser exemplo para as mais novas. Mas lamentavelmente muitas mulheres líderes, muitas mulheres missionárias, muitas mulheres que pregam a palavra, expulsam o demônio, falam línguas estranhas e já acham que são mulheres de Deus e se vestem de uma forma indecente. No livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 23, está dizendo: muitos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus: Senhor, expulsamos demônio, falamos línguas estranhas, fizemos maravilha no teu nome. No versículo 23, Jesus vai falar abertamente: afastai de mim que eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. Pessoas que querem serem usadas pelo Espírito Santo, querem fazer a obra, querem pregar, querem louvar. Muitas cantoras famosas não têm doutrina, não têm santidade. Diz que é costume, diz que a santidade é coisa ultrapassada. E a igreja tem sido contaminada com esses falsos ensinos. Pessoas descompromissadas com a verdade. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz que nos últimos dias viria escarnecedores, homens que zombariam da verdade do Evangelho. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15, está dizendo que nos últimos dias viria falsos mestres, obreiros do diabo, disfarçados de obreiros de Cristo. Assim como o diabo se transfigura em anjo de luz, os obreiros de Satanás também se transfigurariam em obreiros de Cristo, dizendo-se ser obreiro. Mas no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz: dos tais, afastai dos tais, para que não venha se contaminar e não venha se perder, porque eles não cuidam das suas próprias almas. Ele não tem zelo pela sua esposa, a alma dela, não tem zelo pelas suas filhas, as quais são um péssimo exemplo dentro das igrejas. Imagina cuidar da igreja do Senhor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da igreja do Senhor. Que não cuida da sua casa, ele negou a fé e é pior do que o ímpio. Então a igreja do Senhor, as irmãs, mulheres de Deus, precisam ter cuidado e com os falsos mestres, falsos ensinos. Precisa orar, jejuar, pedir a direção ao Espírito Santo, ler a palavra de Deus para não se deixar levar pelos falsos pastores. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1, fala dos falsos pastores. No livro de Ezequiel, capítulo 34, do 1 em diante, fala que os falsos pastores só pensam em dízimo, só pensam em a igreja crescer. Então eles não trazem doutrinas verdadeiras. Ao invés de cuidar das ovelhas, eles cuidam de si, eles cuidam do seu bolso, cuidam da sua vida financeira. Então nós devemos tomar cuidado. No livro de João 10, versículo 10 em diante, está dizendo que eles são mercenários. Ele vê o lobo vir e ele foge, deixa as ovelhas serem devoradas. Lamentavelmente, a frieza, a corrupção entrou dentro da igreja. E muitos têm se deixado levar e não querem se deixar levar pela voz do Espírito Santo, o qual prepara o homem para morar no céu, prepara a igreja para ser arrebatada no grande dia. Encontramos aqui também a palavra do dicionário, o qual a mulher de Deus ela precisa se comprometer com a verdade do Evangelho. Encontramos aqui a palavra compostura. Compostura é seriedade ou correção de maneiras. Compostura, a mulher cristã deve ter compostura, ela deve se corrigir, ela deve saber os seus limites, ela deve saber até onde ela pode ir, até que forma ela pode se vestir. Quando eu vivia no mundo era uma coisa, na igreja é outra coisa. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz: quem tem esta esperança purifica a si mesmo. Quem tem esperança da volta de Jesus purifica a si mesmo. Não se deixa levar pelas influências que o inimigo tem criado. Encontramos aqui também a palavra moderação. É ato ou efeito de moderar. É conter-se nos justos ou devidos limites. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz que nem tudo convém a um cristão. Pode fazer tudo, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém ao cristão. Livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 15 até o 18 diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E nós faríamos do corpo de Cristo membro de meretriz? De certa forma, não. Ninguém tem a intenção de fazer do membro do corpo de Jesus membro de prostituta, membro de meretriz. Mas, lamentavelmente, a maneira de se vestir tem trazido escândalo. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 10, diz que uma mulher saiu com enfeite de prostituta para conquistar um homem, para atrair ele. Enfeite de prostituta é roupas que chamam a atenção para o ato sexual. Muitas mulheres não são prostitutas, muitas mulheres são crentes, muitas mulheres são casadas, respeitam seus maridos, mas não sabem se comportarem como uma mulher de Deus, como uma mulher de pudor, uma mulher que tem decência. Ela se veste com roupas mundanas, roupas provocantes, com enfeites de prostitutas sem serem. As prostitutas, elas mostram a sua nudez, provocam com o seu corpo para chamar a atenção de clientes. A mulher cristã, ela não pode se comportar da mesma forma. Ela tem que procurar agradar aos olhos de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A palavra vexame significa aquilo que traz vergonha. Vexame é aquilo que traz vergonha. Quanto escândalo dentro da igreja, quantas coisas erradas dentro da igreja, e os pastores, muitos dizendo que não tem nada não. Quando um pastor se levanta para reprovar, ele é zombado. Quando Deus usa alguém para falar, ele é criticado, ele é escarnecido, porque a frieza entrou, porque a morte espiritual tomou conta, assim como foi com Adão, que ele pecou diante de Deus e perdeu a comunhão com o céu. A decência significa qualidade de decente, dignidade. As pessoas decentes, elas não trazem escândalo. A palavra honestidade significa íntegro, honrado, digno. A palavra respeito significa ponto de vista de alguém que olha e tem que respeitar. Não pode soltar gracinha, não pode buzinar o carro, não pode assobiar, não pode convidar com palavras indecentes, não pode elogiar, porque a pessoa que se dá ao respeito, ela se põe numa situação que merece considerações. Ela não dá motivo de chamar atenção, ela é cheia de respeito, tem um comportamento digno, ela é uma pessoa séria, que merece cuidado, merece considerações, merece atenção pelo seu comportamento. Ela é uma pessoa digna de honra. No livro de Provérbios 31:30 diz que a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. A mulher que tem seu comportamento decente, ela é louvada, ela é respeitada, ela é admirada. Deus exige santidade da sua igreja. No livro de Isaías, capítulo 3, do versículo 16, diz aqui uma passagem aqui, o qual nos tempos do profeta Isaías já havia a corrupção. Depois que o homem pecou, começou a entrar a corrupção na igreja e o povo se corrompeu. Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa e porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços e as cadeias
e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Deus reprova a sensualidade desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais antigos, onde as mulheres queriam se identificar como mulheres de Deus, mulheres que serviam a Deus, mas queriam viver suas vidas corrompidas, sem temor a Deus. O mundo não valoriza a pureza, o mundo não valoriza a verdade, o mundo não valoriza a sinceridade diante de Deus. O mundo valoriza a mulher bonita enquanto ela é nova. Quando a mulher bonita ela envelhece, as rugas começam a aparecer, o corpo começa a ficar flácido, elas são zombadas, elas são escarnecidas, elas são desprezadas. A mulher, para ser bonita, para o mundo aprovar, ela tem que ser imoral. Ela não tem que se preocupar com a vergonha. Ela tem que ser vulgar. Ela tem que ser mundana. Ela tem que ser tentadora. O mundo aprova o que Deus reprova. E Deus aprova o que o mundo reprova. Então existe um conflito entre o mundo e a santidade. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.